dos extensivos do Madan, tudo bem com vocês? Bom, espero que todos estejam bem, todos estejam em casa, seguros, estejam tomando os devidos cuidados aí nesse período de quarentena. E aí, hoje eu, Thiago Vieira, o Cavaco, vou, como prometido ontem nas nossas videoaulas, fazer a partezinha que ficou faltando de movimento circular. Então, na aula que eu gravei para vocês e para as minhas turmas aqui em Ipatinga, a gente falou só sobre o movimento circular de uma maneira geral, como cai no Enem especificamente, mas como muitos de vocês pretendem prestar vestibulares paulistas, vestibulares tradicionais, USP, Unicamp, a gente precisa de um pouco mais. Então tem uns detalhezinhos que não costumam cair no Enem, que costumam cair nessas provas, então é importante a gente vê-los, ok? Vamos começar falando da parte de movimento circular uniforme, mas visto da mesma maneira como a gente viu o movimento retilíneo uniforme. Como assim? Pela equação do movimento. Se vocês lembrarem lá no movimento uniforme, a gente viu que S é igual a S0 mais VT. Essa era a função horária da posição. Nesse caso, é a posição escalar, é a posição em metros, tá? Então, a gente tinha movimentos que se processavam ao longo de uma trajetória, e essa trajetória ela costumava ser reta, movimento retilíneo uniforme. Então, aqui a gente vai fazer um raciocínio semelhante, só que como o movimento ele é circular, a gente pode deixar de trabalhar com espaço ou posição e trabalhar com espaço angular ou posição angular. Olha só, a gente viu na aula anterior que o ômega é definido como a variação do ângulo ΔΦ dividido pelo tempo. Isso é a velocidade angular. Se a gente tem um movimento circular uniforme, essa velocidade angular ela é constante. Ou seja, a velocidade com que o corpo ele dá voltas nessa trajetória circular, ela é a mesma. Se ela é a mesma, ela vai ser igual à própria velocidade angular média. Então, fazendo meio pelos extremos e desenvolvendo isso daqui, a gente chega em φ é igual a φ0 mais ômega-t. Lembram lá do sorvete? S igual a S0 mais VT? Isso daqui é o sorvete grego. Horrível, né? A piada. Mas é porque é a mesma equação, gente. Só que em vez da gente tratar das grandezas lineares, a gente vai tratar das grandezas angulares. Então, φ é igual a φ0 mais ômega-t. Aqui não costuma aparecer gráfico, mas é bom a gente saber essa equação para resolver questões de encontro. Ou, por exemplo, esses dois exemplos que eu coloquei aqui. São dois exemplos parecidos na forma de resolver, mas um tem um detalhezinho a mais. Ó, primeiro, se eu tenho, digamos, um móvel A, que ele está se movendo com a velocidade angular de 3π radianos por segundo no sentido horário. Já o móvel B, com a velocidade angular de 7π radianos por segundo no sentido anti-horário, qual o tempo de encontro? Bom, galera, eu acabei começando errado porque eu comecei com o mais difícil, entre aspas, que esse é o exemplo que tem um detalhezinho. Seguinte, se o movimento ele é circular, a gente precisa estipular uma direção, um sentido para ser o nosso sentido positivo. Uma direção não, um sentido para ser o nosso sentido positivo. Bom, no círculo a gente tem dois sentidos, o horário e o anti-horário. Vou atribuir, e isso é de forma aleatória, que o sentido positivo vai ser o sentido horário, ok? E, já que os dois estão saindo do mesmo ponto, eu vou dizer que esses dois estão saindo da minha origem. Só que esse é um problema. Olha só, na hora de jogar na equação do movimento, a gente tem que o φ de A é o φ0 de A mais ômega-A vezes o tempo. A está começando na origem, então a gente coloca a fase inicial dele como zero. A velocidade angular é 3π radianos por segundo, já que ele está no sentido horário, que é o sentido positivo, mais 3π vezes t. Já o B, gente, se a gente for fazer o mesmo raciocínio, o ângulo inicial ele seria zero também, teoricamente.
Porque ele está saindo do mesmo ponto que A. O problema é que se a gente colocar zero aqui, o ômega B vai ser a velocidade angular de B, que é 7π radianos por segundo, só que como está no sentido anti-horário, eu estou colocando menos 7, e aí se esse cara fosse zero, na hora de eu igualar, ó, esses dois aqui eles só vão ser iguais, teoricamente, na origem do tempo, ou seja, em t igual a zero. Só que eu não quero saber em t igual a zero. Para isso, eu vou precisar fazer o seguinte artifício. Gente, lembram do ciclo trigonométrico de arcos côngruos? Esse cara daqui, ó, essa posição é ao mesmo tempo o 0 radianos, o 2π radianos, o 4π radianos e por aí vai. Então, o que eu vou considerar aqui quando eles estão em sentidos contrários é que o B, na hora que eu fosse planificar isso daqui, na hora que eu pegasse isso, planificar não, retificar, vou deixar isso daqui de forma, na forma de uma linha. É como se B estivesse lá na frente. Em vez dele estar no mesmo ponto que A, é como se ele tivesse uma volta depois, porque ele está lá na frente. Ele percorreu já o comprimento da circunferência. De boa? Então a gente teria A indo para lá e B vindo para cá. Só que a distância entre eles é justamente o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência medido em ângulos, a circunferência toda medida em ângulos, seria 2π radianos. Então, em vez de considerar o ângulo inicial de B igual a zero, eu estou considerando o ângulo inicial igual a 2π. Tranquilo? Só esse detalhe, porque o resto da resolução é idêntico ao que a gente fazia com grandezas lineares. Se eu quero saber o encontro, eles precisam estar no mesmo ângulo, no mesmo tempo. Então, só igualar esses dois. Na hora que a gente faz as contas, encontra o t igual a 0,2 segundos. Ok? Aqui, no segundo exemplo, se agora eles têm as mesmas velocidades angulares, só que no mesmo sentido, ó. Então não estou considerando mais eles no sentido contrário. Quanto tempo até B ficar 2 voltas e meia à frente de A, quando ambos partem do mesmo ponto? Agora, ó, eu vou colocar aqui, eles estão partindo aqui do zero, que é a minha origem, e vou colocar que o sentido positivo ainda é o sentido horário. Os dois estão no mesmo sentido, então o φ de A é 0 mais 3π vezes t, o φ de B é 0 mais 7π vezes t, e essa informação de B vai estar 2 voltas e meia à frente de A, eu vou equacionar ela, eu vou transformar ela em equação da seguinte forma. φ de B é igual ao φ de A mais 2 voltas e meia. Só que eu não posso colocar 2,5, porque 2,5 é voltas. Isso daqui, ó, são ângulos. Eu tenho que colocar isso em radiano. Cada volta tem 2π radianos. Então, por isso que eu coloquei 2,5 vezes 2π. Tranquilo? Se ele quisesse, quanto tempo até B dar uma volta na frente de A? Aí seria 1 vezes 2π, que seria uma volta a mais. Ok? Fazendo essas contas, a gente encontra t igual a 1,25. Da mesma forma, a gente tem um movimento circular uniformemente variado. E aí a gente vai fazer o paralelo entre esse movimento e o movimento retilíneo uniformemente variado. Lá no MR-UV, a gente tinha que a característica principal dele é que a aceleração ela é constante. Por isso que o nome é uniformemente variado. A velocidade ela varia, mas ela varia de maneira uniforme. Então, a aceleração é constante. Aqui, no movimento circular uniformemente variado, a gente vai ter que a aceleração angular é constante. E o que seria essa aceleração angular? É a variação da velocidade angular dividido pelo tempo. A unidade dela, radianos por segundo ao quadrado. Por quê? Velocidade angular é radianos por segundo, tempo em segundos, quando a gente divide um pelo outro, esse segundo ele fica ao quadrado. Ok? Se a gente desenvolver essa expressão daqui, fizer meio pelos extremos, considerar que o tempo inicial é igual a zero e fazer que a variação de ômega é ômega menos ômega zero, passa o ômega zero para o lado de lá, a gente chega nessa equação daqui, ó, que nada mais é, olha só, que o V
igual a V0 mais AT, só que na forma angular. A velocidade angular é igual à velocidade inicial angular mais a aceleração angular vezes o tempo. De boa? Se a definição da aceleração angular é muito parecida com a aceleração linear, então as funções, todas as equações, elas vão ficar muito parecidas, mas muito mesmo. Vai ser praticamente a gente manter o tempo, porque o tempo não muda, né? Se você está andando em linha reta ou em trajetória circular, e todas as outras grandezas a gente fazer a troca. Olha só, a velocidade média não era a média entre as duas velocidades dividido por 2 e era também ΔS sobre ΔT? Na velocidade angular média, isso vai ser a média entre as velocidades angulares, inicial e final, e também vai ser variação do ângulo dividido pelo tempo. A gente tem a equação de Torricelli na forma angular. Antes era v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. O que era velocidade linear virou angular, velocidade inicial também, a aceleração linear virou aceleração angular e o ΔS virou ΔΦ, ou seja, variação na posição ou variação na fase. Da mesma forma, a gente tinha S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Fazendo as mudanças necessárias, o espaço linear vira espaço angular, o espaço inicial, a fase inicial ou o ângulo inicial, a velocidade inicial linear vira velocidade inicial angular, a aceleração vira aceleração angular. Beleza? E ainda são válidas as equações ômega igual a 2πf, que é 2π sobre t, e o lar, né? Lembram da dica na aula anterior? O ΔS é igual a ΔΦ vezes o raio, V igual a ômega R, aceleração igual a gama vezes R. Ou seja, toda a grandeza linear, são essas três aqui, é igual a angular, essas três, vezes o raio. Por isso, lar, para ficar melhor para vocês lembrarem. Tranquilo? Bom, façam os exercícios, mandem as dúvidas que a gente tira na monitoria. Amanhã a gente tem um encontro, tá? Sexta-feira. Então, valeu, galera. Até amanhã.